Fala traders, tranquilo? Rapaziada, agora são 18h25, hoje é dia 12/4. Hoje tivemos um dia cheio de indicadores aí. Saiu o CPI americano, teve ata do FONC. Mercado hoje foi volátil pra caramba, índice subiu, chegou a subir ali quase 1,5%. Depois caiu de novo, fechou próximo do 0 a 0. Doletinha, hoje tivemos mais um dia de queda forte. Hoje foi forte a queda do doleta, hein? Abriu, caiu, fechou quase na mínima. Os investidores, galera, começaram a se animar, né? Por conta que ontem tivemos divulgação do IPCA aqui no Brasil, que veio ali abaixo do esperado. Isso mostra que a inflação no Brasil começa a diminuir. Então, por isso que o índice ontem subiu 4,5%. Tá? O apetite dos investidores cresceu, né, para risco. Então, por isso que eles tomaram o índice ontem. Várias ações aí baratas. Então, os caras sentaram a madeira nas ações e fez o índice subir ontem forte. Hoje o índice subiu quase 1,5% ali. Né? Tivemos divulgação do IPCA americano, que também veio abaixo do esperado. Então, isso mostra que a inflação também está começando a diminuir. E a gente possa estar pensando aí para o próximo trimestre, talvez manutenção ou até redução da taxa de juros. Né? Então, galera, se a taxa de juros cai, a bolsa sobe. Então, o apetite para risco aí começou a aumentar para os investidores, por isso que o doleta hoje caiu forte, beleza? O dólar no mundo enfraqueceu e o doleta hoje praticamente só caiu. Então, rapaziada, bora aqui pro gráfico para eu mostrar as minhas operações de hoje, porque o doleta só caiu, mas eu fiz duas compras. Então, rapaziada, eu vou colocar aqui as ordens para explicar o que eu fiz na doleta. Comecinho do dia, quem viu meu primeiro vídeo lá, viu que eu fiz esta venda aqui, saidinha aqui, né? O dólar bem volátil hoje, tinha candles ali de 15 pontos, 16 pontos, cara. Hoje o dólar foi bem volátil. Eu gosto de dólar volátil, né? Porque assim, paga ligeiro, mas também te dá stop ligeiro. Mas como eu busco mais pontos, então eu prefiro que o doleta seja assim mais volátil do que mais paradão, né? Quem opera análise técnica hoje, rapaziada, pura e simples. Cara, o Dolinho hoje deu aula, né? Deu para fazer boas operações, tanto na venda aí, como alguns scalpzinhos na compra. Mas vocês sabem que operar contra a tendência sempre é mais difícil, né? Hoje a minha estratégia deu duas comprinhas ali. Todas duas foram stops, né? Porque o dólar só caiu. Então a comprinha foi o seguinte, rapaziada. Fiz a compra nesse ponto aqui, porque o que eu tava vendo. O dólar caiu, deixou um fundo duplo, subiu, pullback, rompeu aqui a região dos topos anteriores, né? E para mim deu condição de compra nesse ponto. Né? Eu esperava que o dólar fizesse ali um repiquezinho maior, para mim poder pegar meus 15 pontinhos. Mas o dólar não quis saber, veio aqui e me estopou. E por que eu pensei nessa compra, rapaziada, se a tendência do dólar clara de baixa? Olha só, o dólar deu essa disparada, né? Então pensei em pegar um repiquezinho, como estava muito volátil, para poder pegar uns 15 pontinhos ali. Depois disso, o dólar caiu mais uma vez, sem olhar para trás. Aqui nesse momento, deixou praticamente aqui um fundo duplo e começou a fazer o seu pullback. Beleza? Pullbackzinho. Nesse ponto aqui, rapaziada, olha só. Não precisa concordar com a minha leitura, mas veja se faz sentido ou não. O dólar deixou esse fundo que não perdeu. Na minha definição de fundo, ele deixou um fundo mais alto, por quê? Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, minha estratégia deu condição de compra aqui, com stop aqui abaixo. Certo? Até aí tudo bem. Então, executei uma compra, um contratinho chegou a me dar 11,5 pontos. E aí, o preço começou retornando. Meu stop que estava aqui abaixo, desse ponto aqui, né, eu acreditei que o dólar continuaria ali a alta, certo? O pullbackzinho. Lógico, eu não acreditei que ele fosse voltar para a máxima do dia abertura, mas um pullbackzinho aqui me dá 15 pontos, cara, ele já tinha me dado 11,5 pontos. Então, o que seria aqui mais 4 pontos para cima, né? Então, quando o dólar começou a retornando aqui, eu tive a brilhante ideia de fazer o quê? Bom, eu vou fazer um preço médio. Por quê? Nessa região aqui, ó. Tá?
Por que eu faço um preço médio nessa região? Meu stop está aqui abaixo. Com esse contrato aqui, eu tomo o risco de 3 pontos. Com esse aqui, é o risco normal de 7,5 pontos. Se porventura o dólar vier aqui e subir 7 pontos, eu zero um contrato, fico com um contrato. E se o dólar voltar no meu stop, eu estou zerado, não perco mais nessa operação. Nesse momento aqui eu tinha R$75 positivo, né? Porque a primeira operação foi um gain de 15 pontos e a segunda foi um stop. Então 75 pontos positivo. O máximo que poderia acontecer se eu fosse stopado nessa operação, fazendo o preço médio aqui, ficar devendo ali R$30, né? Por quê? Porque eu perdi aqui os 7 pontos, zeraria, né, o dia, e com esse contrato perdendo 3 pontos, perderia R$30. As vantagens eram maior do que a desvantagem, né? Porque se ele subir 7 pontos aqui, eu zerava o contrato e nessa operação já não perdia mais. Mas o Dolinha não quis saber, ele veio e perdeu o suporte, tá? Porque abaixo desse ponto eu não queria estar comprado. Ele perdeu rápido aqui e me estopou aqui abaixo, rapaziada. 5 pontos. Então os 3 pontos que eu acreditava viraram R$80 negativo, tá? Se eu tivesse zerado aqui, normalzinho, com um contrato, ficaria 0 a 0 do dia. Mas, como era 2, fiquei negativo em R$80. Aí você pode pensar, puxa, mas se você ia fazer um preço médio aqui, por que você não entrou com 2 contratos logo aqui? E aqui fez uma parcial, coloca o stop no 0 a 0 e estava tudo certo. Rapaziada, é porque é o seguinte, meu capital não é suficiente para mim estar operando 2 contratos. É muita alavancagem. Tá? Muita alavancagem mesmo. E aqui, rapaziada, o meu stop seria 3 pontos apenas. Então dava para me arriscar mais um contratinho se ele subisse aqui 7 pontos. Certo? Mas foi burrice, não estava nos planos, tá? A gente, quando comecei ganhando, né? Então a gente fica com aquele sentimento de não querer perder. Por isso que eu fiz esse preço médio aí, cara. É tudo a mente da pessoa também, né? O emocional da gente. E aí, beleza. Fiquei olhando o gráfico. O mercado deixou um fundo aqui, ó. Duplo, né? Um fundo mais alto. Aqui foi a hora da ata do FONC. Saiu notícia, o dólar foi para cima, veio para baixo. A estratégia deu condição aqui, eu vendi. Certo? Vendi. Chegou a me dar aqui 1,5, 2 pontos. Foi lá e me estopou. Pronto. Essas foram as minhas operações de hoje. A primeira foi um gain, segundo loss, terceiro loss, quarto loss. O dia que eu estava 150 positivo, terminei 155 negativo, mais as taxas. Mas acontece, né, rapaziada? Eu poderia ter parado na primeira operação? Poderia. Mas, o que acontece? Essa semana, uma semana de poucas operações, né? Na segunda-feira, eu fiz a primeira operação, foi gain, a segunda foi loss, então terminei o dia com R$80. Na terça-feira, terminei 0 a 0, né? Deu uma operação, mas nem deu loss, nem deu gain, então ficou zerado. E hoje, a primeira operação, deu gain, aí a segunda, terceira e quarta, loss. Terminei o dia negativo, mas é o seguinte, se eu tivesse tomado stop na primeira operação, eu tinha feito a segunda, tinha feito a terceira, tinha feito a quarta. Então, já que eu estava com gordurinha, por que eu não fiz a segunda, terceira e a quarta? Vocês entenderam? Então, por isso que eu faço, rapaziada. Meu gerenciamento de risco é esse. Eu tenho que fazer todas as entradas ali que der ali, que eu consegui fazer, né? Dando condição pela minha estratégia. Por quê? Porque se tivesse dado ali 2 operações, a primeira e a segunda tivesse dado certo, eu bati a minha meta do dia, estava sossegado. Como não bati, continuei fazendo, né? Trader, o cara não tem bola de cristal. Se a gente tivesse, era bom demais. Na segunda-feira eu tinha parado na primeira operação. Ontem não tinha feito nada e hoje tinha parado na primeira operação também, né? Mas se na segunda-feira eu tivesse tomado um stop na primeira e não tivesse feito a segunda, tivesse dado gain. Vocês entenderam? Então é isso, rapaziada. A gente tem como prever. Amanhã ainda tem trade. Sexta-feira tem trade. A semana eu tô negativo aqui, ó, em R$70 ainda. Deixa eu mostrar o meu relatório de performance. Na semana eu tava positivo em 230 e agora eu tô negativo em 70, mas tem amanhã e tem sexta que eu posso estar recuperando esse loss, posso estar aumentando também, né? Mas se Deus quiser eu vou recuperar esse loss e ainda posso até bater a meta da semana. Tem 2 dias ali. Se eu conseguir bater a meta amanhã e na sexta, a meta do dia, eu termino a semana aí positivo e com meta da semana batida ainda. Certo? Então, o mês é longo ainda, estamos praticamente aí ainda na metade do mês. Tem mais 2 semanas aí pra gente fazer a operação. É colocar a cabeça no lugar, não fazer loucura, rapaziada, porque toda estratégia dá gain e dá loss. O que muda de estratégia para estratégia é o seu comportamento. Se você tem um bom gerenciamento de risco, você não tem com que se preocupar. Beleza?
Tranquilinho? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Amanhã tem mais. Valeu, falou e fui!